e hoje, né? Hoje a gente tá aqui fazendo o programa Zero Dívida. Nosso tema é metade do meu salário vai para pagar empréstimo, Dade. Como é que eu saio desse caos? Sou da GL Vipert e nosso programa Zero Dívida eu trago técnicas e estratégias para você sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E a parada é, como é que resolve, né? Como é que eu começo a resolver? E o que é importante que eu diga para vocês aqui já desde o começo e desde agora, né? Que eu diga para vocês o seguinte: eu não vou vir aqui dizer para vocês que tem vocês pararem de pagar os empréstimos. Eu não vou vir aqui dizer para vocês que é só fazer uma portabilidade de consignado. Na boa, isso aí vocês têm no YouTube, vocês não precisam de mim, entendeu? Eu tô aqui para dizer, cara, você tá num caos financeiro, você cometeu vários erros até aqui e tem jeito de resolver. Vamos falar sobre técnicas e estratégias para resolver. Porque eu percebo que muitas vezes o que dá clique, o que dá curtida, é uma solução mágica que só vai funcionar para dar clique e curtida mesmo. Porque na hora que vocês vão pro campo de batalha lá para realmente colocar a coisa em prática, vai ouvir do gerente qual que é a frase? Qual que é a frase que o gerente fala? Não tá tendo essa opção? Senhora! É assim que é a frase. E aí, turma, é o seguinte. Deixa eu beber uma água aqui. Dei 3 horas de plantão ontem. 3 horas de aula na terça. Minha voz hoje já tá chegando quinta-feira, já tá riada, né? Então vamos lá juntos aqui. Essa pessoa que me perguntou, falou assim que metade do salário vai para pagar empréstimo, ela muito provavelmente demorou para se dar conta do que estava acontecendo. Como é que eu sei isso? Eu demorei para me dar conta do que estava acontecendo. Então, quando eu estava lá com os meus 4 mil de salário, eu tinha 3.800 mais ou menos de salário, descontava ali o INSS, né? Eu era CLT, eu não era servidora pública, eu trabalhava em banco privado, que era o HSBC na época. O que acontecia comigo? Cara, gastava um pouco mais do que eu ganhava, nem era rios de dinheiro, não. Gastava ali R$1.000 a mais, 3.000 às vezes a mais no mês de férias, por exemplo. E aí, o que eu fazia? Eu ia lá e fazia um empréstimo. E esse empréstimo, a parcela era pequenininha, porque eu não estava devendo muito, né? Eu estava devendo só um pouquinho. Eu vou dar conta de pagar. E com o passar dos meses e dos anos, então todo mundo me pergunta, porra, quanto tempo você demorou, né? O que aconteceu que você estava devendo R$126.000? Não foi do dia para a noite. Então foram praticamente 7 anos do dia que eu peguei o meu primeiro salário e de que eu fui renovando o empréstimo. Eu tinha consignado, porque no banco privado, o banco, né, também tinha consignado, o próprio banco emprestava pra gente, e eu também tinha crédito pessoal. Eu tinha as 2 linhas de crédito. Então, o que é a primeira coisa que eu acho importante você entender aqui? Muitas vezes nós queremos atacar ali os empréstimos, né? Eu chamo de atacar, diminuir o juro, renegociar, estender o prazo ou diminuir o prazo, pagar de trás para frente, todas essas coisas que é possível fazer, mas muitas vezes a gente não para pensar assim, cara, como é que foi que eu cheguei até aqui? E não precisa fazer o como é que foi que eu cheguei até aqui com o objetivo de se culpar, e sim com o objetivo de entender que não basta eu reduzir empréstimo, não basta eu reorganizar o empréstimo, não basta eu aceitar a renegociação furada do banco que vai diminuir a parcela e vai triplicar a dívida, se eu não tomar consciência do que está acontecendo de fato na minha vida financeira. E principalmente que a circunstância que está instaurada hoje, que é metade do meu salário vai para pagar empréstimo, ela vai levar um tempo para mudar a configuração. Mas é preciso que a gente comece. E vamos lá, por onde que a gente começa? Vamos entender isso juntos aqui, tá? Cara, eu não sei como é que foi a formação financeira de vocês. Ou seja, se vocês fizeram um curso, eu acho que não. Se vocês tiveram aula disso na escola, eu acho que não. Só que eu, da GL, tive uma educação de finanças. Eu trabalhava no banco. Então, o que o banco dizia pra gente? Ele falava assim, ó, quanto maior o risco do empréstimo, maior a taxa de juro. Traduzindo para o português, quanto maior chance de levar calote, mais caro é o juro. Então, quando a gente olha a primeira coisa, o que a gente tem que ver como oportunidade? De todos os empréstimos que você tem e que tomam metade do teu salário, eles não são todos iguais. O banco olhou para a tua ficha, olhou para o teu histórico, olhou para quem você é, quanto você ganha e deu um preço para a taxa de juro. E esse preço não é igual para todo mundo. Podem existir 2 pessoas diferentes com 2 contratos de R$2.000 de empréstimo e os 2 contratos possuem uma taxa de juro de 2% e outro a taxa de juro de 8%.
Então, para você que está com a metade do salário indo para empréstimo, primeira oportunidade que está diante dos seus olhos é a etapa de clareza do meu método, que é entender desses empréstimos que eu tenho, 6 contratos, 7 contratos, 8 empréstimos, não importa, qual é o tipo de cada um deles e qual é a taxa de juro de cada um deles. É a primeira oportunidade, entender que o banco deu um preço diferente para cada um deles e que pode ser que você está pagando muito mais caro que um coleguinha que deve até menos que você, porque as pessoas não sabem os juros uma das outras, mas para você começar a diminuir essas dívidas, renegociar essas dívidas, você vai precisar ter clareza para saber qual é a taxa de juros de cada um e qual é o tipo de cada um. E tipo é empréstimo consignado, empréstimo CDC com garantia no salário e empréstimo pessoal direto ao consumidor, que o banco te emprestou o dinheiro e só assinou um contrato. Existem os empréstimos pessoais com garantia em imóvel, existem os refinanciamentos de carro, que são empréstimos pessoais com garantia no carro e todas essas formas de empréstimo. Como é que eu faço para saber isso do meu contrato, Dage? A resolução 5004 do Banco Central garante que você tem direito de pedir o contrato e o documento de evolução da dívida do teu contrato. E essa é a primeira coisa que a gente vai entender para começar a resolver o problema. Então, perceba algo. Muitas vezes, dá muito mais clique e curtida eu falar assim, dá para negociar, porque o banco negocia. Cara, pera, vamos entender primeiro do que a gente está falando. Então, numa consultoria, que é a proposta aqui dessa live, a primeira coisa que eu faço é fazer um risco assim, numa folha de papel em branco e começar a construir o que eu chamo de mapa de dívida. Para que eu possa entender, eu estou fazendo aqui no meu iPad, tá? Para a gente conversar. Para que eu possa entender qual é a característica de cada um deles. Ponto número 1 aqui da parada. Então, você pode fazer um risco assim, uma cruz que eu chamo. Do lado direito dessa cruz que você vai fazer, ficam as dívidas bancárias. Sendo que na parte de cima vão ficar as dívidas que são com garantia, ou seja, consignado, financiamento de casa e carro. E na parte de baixo, sem garantia. Tá, Dage. Beleza. Metade do meu salário vai para empréstimo. O que eu preciso fazer depois de eu pegar os contratos do meu empréstimo? Você vai procurar lá nesse contrato do seu empréstimo as informações que são pertinentes à tua dívida, ou seja, quantos R$ 1.000 eu peguei emprestado. E por que isso é importante? Porque muitas pessoas renovam empréstimos. Ou seja, já tá pagando o empréstimo ali, o banco fala assim, ei fulano, vamos fazer o seguinte, você já pagou aqui 13 parcelas, eu vou estender ele de novo para 96 meses e aí eu te consigo depositar uns 3.000. Isso aí é a famosa renovação de empréstimo, consignado e CDC com garantia no salário ou até mesmo empréstimo pessoal. O banco faz muito isso. Renovação de empréstimo. Por que o banco faz isso? Porque você já tá pagando aquela parcela, você já engoliu aquela parcela seco, metade do teu salário já vai para aquilo. Então, a renovação de empréstimo é uma das coisas que mais afundam as pessoas nesse cenário de metade do salário está indo para empréstimo, porque a pessoa precisa de mais dinheiro, ela não para de precisar de mais dinheiro, porque não administra bem as finanças, não gasta direito, porque está com metade do salário comprometido e a outra metade não dá para pagar as contas, e aí entra na armadilha. Então, quando você pega o contrato e começa a buscar isso, sim, vai ser o valor que está lá no contrato, valor emprestado, porque mesmo que você tenha renovado 20.000 vezes esse empréstimo, o valor do contrato, ele sempre vai ser aquele valor ali. Só que eles te dão um troquinho na renovação. Você pega 3.000 para pagar 9 e estende o prazo em 96 meses ou 120 vezes de novo. Então, pegar as informações do seu contrato vai ser ali o primeiro passo para você ter clareza e preparação para negociar, que são os pilares que eu falo aqui todo dia. Você não negocia dívida, não sai do caos financeiro, faz o salário sobrar sem passar por clareza, preparação e negociação. Clareza para entender exatamente o que você deve, preparação para aprender a negociar, negociação para de fato e do jeito certo negociar com o banco e aumentar a possibilidade de conseguir uma negociação. Seguido disso, Dage, o que eu preciso olhar no meu empréstimo? Minha querida Dage, o que eu preciso olhar no meu empréstimo? Pega comigo aqui que a gente vai entender cada ponto, tá?
Toda negociação, ela vai passar pelo valor contratado. Então, a primeira coisa que a gente anota, eu tô anotando na minha folhinha aqui, ó, valor do contrato. Então, a gente pega o valor do contrato. Tô anotando aqui para fazer junto com vocês. Valor do contrato. Vai estar lá do valor contratado. 40 mil, 30 mil. Você vai fazer isso de todas as dívidas, de todo o contrato. Qual que é a segunda coisa que você vai procurar no seu contrato? Muita gente vai pensar, é a taxa. Não é a taxa. A segunda coisa que você vai olhar nos seus empréstimos, caso você esteja com metade do seu salário indo só para pagar empréstimo, é você olhar numa folha chamada custo efetivo total, que é onde tem o detalhamento do empréstimo, e você procurar se você, sem ler o contrato, comprou um tal de seguro prestamista e ele foi financiado junto com a dívida. E aí você pegou 40 mil, mas eles financiaram um seguro prestamista de 5 mil. E você nem percebeu que você, além de pagar 5 mil por um seguro, ele foi financiado infinitas vezes com juros. E além de ter pago juros no empréstimo, você pagou pelo seguro prestamista. Antes que os haters digam que o seguro prestamista é para fazer quando a pessoa morrer, né? Os haters, os gerentes de banco que vendem esse seguro, é totalmente contra o Código de Defesa do Consumidor o consumidor ser obrigado a contratar ou nem sequer ser consultado. É obrigação do gerente ler o contrato junto com o cliente, explicar cada cláusula. E se você encontrar um seguro prestamista, a primeira coisa que eu falo para você é: faça um encontro de consciência. Se você foi obrigado a contratar, ou seja, o gerente falou que não tinha como liberar senha, ou que só tinha como fazer aquela taxa por causa com o seguro, ou se você nem sequer sabia que tinha esse seguro, você foi uma vítima e você tem o direito de cancelar isso. O banco vai ter que te devolver uma parte desse valor, não total, mas uma parte, e aí você vai começar a descobrir que talvez muito de estar com metade do seu salário indo para empréstimo alto é porque você assinou muita coisa sem ler. É porque você nem se deu conta que aqueles 40 mil que você estava pegando emprestado virou 120 mil. E se isso aconteceu com você, dá a mão aqui, eu fiz a mesma coisa, trabalhando no banco. Então, não pode se culpar. Parada aqui, aconteceu, bora resolver? E muita gente assina contrato de empréstimo, renovação de empréstimo pelo app do banco. Li, aceito e concordo. Leu porra nenhuma. Desculpa o palavrão, mas é a real. E aí, para começar a sair disso, a vida sem caos financeiro, além do horizonte, a pessoa lê a parada que está assinando para começar a entender as cagadas que fez e não errar mais. Entende? Tá claro para vocês? Entenderam? Foi? Beleza. Parada é a seguinte. Se você tem mais de 20 anos e mais da metade do seu salário vai para empréstimo, é importante que você veja de onde que você saiu e por que você chegou até aqui. Os erros que te trouxeram até aqui vão precisar ser perdoados por você, mas eles vão precisar ser vistos. Cada contrato desse empréstimo que pega mais da metade do seu salário, foi você quem assinou, sem ler, sem saber se era caro, sem saber se estava acima da taxa média do Banco Central. Você fez o melhor que você pôde até aqui. Mas para começar a fazer diferente, não adianta você ficar indo atrás de esqueminha para tirar o consignado da folha, de esqueminha para dar o calote no banco daqui 5 anos sumiu a dívida. Até você pode ir atrás, mas eu não ensino isso não. Vai lá atrás dos golpistas que vão vender isso para vocês. Porque a parada é, a dívida tá aí, bora negociar? E para começar a negociar, entender valor do contrato, entender se foi feito venda casada de seguro, é começo de jornada, é clareza, é preparação, que vem antes de negociação. A vida sem caos financeiro e com salário sobrando passa por clareza, preparação e negociação. 3 pilares que não vão poder ser, sem eles não dá para chegar. Dentro da minha tese, da minha metodologia, tá? De outras pessoas pode ser diferente, mas a minha é essa. E é assim que os meus alunos conseguem sair desse cenário, é assim que a Adriana, semana passada, me escreveu
com um empréstimo que era R$ 3.800 a parcela que ia por 96 meses, ela conseguiu baixar 200 mil da dívida e vai pagar em 36 meses. Ela manteve a parcela de 3 mil, mas diminuiu a dívida para 3 meses. 200 mil reais, valor do apartamento que ela acabou de comprar. E fez isso sem dar o calote, sem fazer nada errado. Aplicando exatamente isso que eu falei aqui. Começando a entender o que ela tinha gerado até aqui. Agora, peguei o contrato, Dage. Peguei o contrato, procurei se tem seguro. Então, a primeira coisa que eu falei com vocês foi, número 1, contrato. Pegar o contrato, pega lá o valor contratado. Número 2, veja se tem seguro. Isso aí encareceu muito o seu contrato. E aí eu tenho que fazer um outro adendo sobre isso, né? Se você encontrar um seguro prestamista no teu contrato, por mais que você tenha um ressarcimento, existem pessoas que o banco deposita 11 mil reais na conta porque são seguros vendidos errado. Nossa, eu quero 11 mil reais. Cara, eu tenho uma má notícia para te dar. Esses 11 mil reais foram financiados no contrato. Essa devolução aí é uma mera reparação da cagada que o banco fez. Por quê? Continua dentro do contrato. Se você pega, cancela o seguro prestamista e não continua atacando a dívida, desculpa falar com tanta sinceridade, mas você é um bocó. Por quê? O seguro prestamista que depositou para você tá socado lá dentro do contrato. E por que eu tô falando de forma tão incisiva aqui? Porque tem muita gente que faz isso. Assiste uma aula minha, tem gente até que vende curso de devolver seguro prestamista, porque devolveu o seguro prestamista, aí tem a página da pessoa, 11 mil de volta, 40 mil. Eu tenho uma aluna que o banco devolveu 40 mil reais para ela. Eu falei pra ela, cara, eu nem vou comemorar, porque esses 40 pau tá socado dentro do seu consignado. Eu tô feliz, a gente vai abater os contratos e tal, mas você ainda deve 800 mil reais. Porque a proporção é mais ou menos por aí, 5% ali, se a gente vai colocar. Então, se o banco depositou 440 mil, ela deve 800. Que é superendividamento o nome disso. Então, fica atento para você não cometer esse erro, porque muita gente entra por aí e esse erro não vai te tirar do caos. Muito pelo contrário, vai te afundar ainda muito mais. Agora, com isso em mente, a gente vai para o contrato e aí tem um ponto muito importante que, olha, eu já revirei essa internet aqui, eu não encontrei muita informação sobre isso, hein? A data da assinatura do contrato. A data da assinatura do contrato. Anota aí, número 3. Data da assinatura do contrato. Dage, por que a data que eu assinei o contrato é importante? Bora lá juntos, né? É muito comum que as pessoas falem o seguinte: o meu juro é abusivo. Então pega a visão aqui comigo. Se você tem metade do seu salário indo para empréstimo, seja ele consignado, pessoal, financeira, o dia que você contratou o empréstimo vai ditar se a taxa de juro dele está acima da taxa média praticada pelo Banco Central ou abaixo da taxa média praticada pelo Banco Central. Que é isso da GL? O Banco Central, ele fiscaliza, ele está de olho em todas as operações que estão fechadas. E aí você tem uma pessoa que está pagando uma taxa de 17% ao mês, sendo que o Banco Central, pela taxa média, naquele mesmo dia, um empréstimo pessoal era fechado a 1,80%. Um empréstimo pessoal sem garantia, que eu tô falando aqui agora. Viu como que o tipo do empréstimo é importante? Então, peraí, o juro tá abusivo. A taxa média era 2, a minha é 17. Creditas, me desculpa, mas eu já vi um empréstimo da Creditas 17% ao mês. Aí, para eu começar a buscar uma negociação, eu preciso ter a clareza de qual é o dia que eu contratei o meu empréstimo, qual é a minha taxa de juro e qual era a taxa média praticada pelo Banco Central naquela data. A partir daqui, eu consigo ter uma tese para que eu possa pedir uma redução de taxa de juros, uma redução dessa dívida. Então, para começar a sair desse caos financeiro, que é metade do salário ir para empréstimo, as informações de clareza e preparação que são pegas no contrato, preparação para saber quanto que essa taxa era, qual que era o preço dela na data que eu assinei o meu contrato, porque essa data muda, essa taxa muda praticamente todo dia, é o caminho para eu começar a negociar minha dívida, porque sem isso fica só a minha boca falando que meu juro tá abusivo com base em quê? Tá abusivo com base em qual data? Tá abusivo com base em qual taxa? Então tem muita coisa dessa etapa de clareza e preparação
Muita coisa. Isso aqui que eu falei, data de assinatura do contrato e taxa média do Banco Central, é pontinha do iceberg. Tem muita coisa ainda para baixo para a gente olhar. Por isso que eu falei, é muita informação que tem dentro de um contrato. Contrato que muitas vezes você nem pegou. Você nem tem. Você nem sabe o que é. Depois que a gente passa por isso aqui, a gente vai olhar a bendita da taxa de juros. Então, eu peguei a taxa do contrato, peguei a data de assinatura do contrato, eu vou pegar a taxa de juros, tá bom? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Não sei se vocês já passaram por isso. Não sei, eu acho que foi só eu que passei por isso. De um gerente te ligar e falar bem assim: oi, Cida Castilho, tudo bem com você? Cida, seguinte, tô vendo que você tá no especial, Cida, e assim, ó, tem uma super oferta aqui pra você e ó, é só hoje porque é uma campanha do banco. A gente consegue fazer o seguinte, você tá com 20 mil negativo e está pagando 9% de juros, né? Pô, todo mês você tá pagando ali 2 mil de juro pro banco no cheque especial. Mas ó, vou fazer o seguinte, eu vou emprestar uns 20 mil pra você, você vai pagar R$ 1.000 por mês e ó, juro de 2,49. Pensa, Cida Castilho. Você tá pagando 9%, eu vou baixar para você 2,5%. Bora fazer? Ó, você não vai mais pagar juro. E detalhe, seu limite vai continuar, tá, Cida? Ah, então tá. Ó, eu vou mandar aí pra você no aplicativo. Aí é só você apertar ali, aceita e concordo que já tá tudo certo. A gente faz tudo por aqui, tá bom? Fechado. Tchau. Aí desliga o telefone. Aí volta. Cida, mandei aí, tá? Aprovou? Ah, liberado, Cida. Ó, tudo que você precisar, tô à disposição, tá, Cida? Inclusive, semana que vem eu vou te ligar pra gente falar de um título de captação. Cara, um negócio incrível, que sorteio, prêmio, mas semana que vem eu te ligo. Beijo. E aí você trocou a taxa de juros de 9 por 2,5. Ai, que gerente querida. Acho que só eu que passei por isso, né, gente? Vocês não, né? Deve ser só eu mesmo, realmente, deve ser só eu que passei por isso. Então, se eu contei a história pra vocês à toa, desculpa, mas é que eu acho que isso acontece, entendeu? Desse jeitinho aqui, aconteceu comigo. E talvez tenha acontecido com alguém, né? Talvez é só uma ou duas pessoas que passam por isso. Mas é basicamente você achou que 9% era muito, 2,5% era bom, ou você antecipou o consignado, o 13º, ou você renovou o consignado, porque a taxa é só 1,37. E aí você tá sem parâmetro, você não sabe direito nem quais são as taxas de juros dos seus contratos. Se hoje você tem metade do seu salário indo para empréstimo, a taxa de juros de cada um dos seus contratos, junto com o tipo de cada dívida, tem que estar mapeado. Isso é clareza e preparação. Tem que estar claro, peraí, o meu empréstimo pessoal, a taxa é tanto. Ontem estava dando bronca numa aluna minha nova, porque entrou no método, eu já ensinei que o mapa tem que ter a taxa de juro, ela me mandou um mapa sem taxa. Aí eu falei, como é que eu te atendo sem saber a taxa de juro do seu contrato? Não tem como. Falei, faz um mapinha direito, porque sem saber a taxa de juro do teu contrato, você fica querendo conversar sem fatos. E a gente precisa de fatos. Qual é a taxa de juro? Pega lá o custo efetivo total. Vai estar lá escrito ao mês, tá? De empréstimo pessoal, empréstimo consignado é ao mês. Vai lá e coloca. A taxa do meu contrato é 2, alguma coisa. 2, tanto. Ponto. Mais um ponto aqui, ó. Já falei de 4 pontos aqui do contrato pra gente olhar. Agora, Dagi, o que mais que eu tenho que olhar? Nós vamos precisar fazer uma separação de dívida. Porque enquanto você não separa, você fica tratando a dívida tudo igual e tentando negociar tudo igual. E por que que isso é importante? Se você não souber a característica de cada contrato que você tem, o gerente te liga, outra ligação do gerente. Oi, Gustavo, tudo bem? Gustavo, ó, tô vendo que você tá com dificuldade financeira, né, Gustavo? Olha, tô vendo aqui que seu cartão tá em atraso, tem um dia, limite, né? Fora isso, você tem mais uns 2 empréstimos. Ó, mas peraí, Gustavo, tem uma campanha do Itaú. Você deve ter até visto que tem um comercial, chama Sob Medida, Gustavo. A gente vai fazer o seguinte pra você, a gente vai juntar tudo numa parcela só, você vai pagar em 120 vezes de 396, ó, pequenininha parcela, Gustavo. Você vai poder dormir em paz, vai poder pagar suas contas. Então, assim, tranquilo. Beleza, Gustavo? Gostou? Legal, né? Cara, o banco é massa. Eu amei essa campanha. Então, fechou. Vou mandar pra você aí no aplicativo, tá? Tá bom. Nada, Gustavo. Imagina. Conta comigo. Eu tô aqui pra tudo que você precisar. Tchau. Junta tudo numa parcela só e triplica a sua dívida.
Porque o Gustavo não fez a conta de quanto ele já pegou emprestado no empréstimo e quanto que ele já pagou. E aí juntou tudo no bolo, aí tinha taxa que era 1%, taxa que era 4%, juntou tudo e foi tudo a 3,5% ao mês. Porque o Gustavo não sabia olhar quanto que ele pegou emprestado e quanto ele já pagou. Então, dívida não é tudo igual. E não, juntar todas as dívidas num bolo só, sem saber a característica de cada uma, sem saber quanto que você pegou emprestado, quanto que você já pagou. Peraí, consignado eu vou buscar o quê? Você fica igual cego em tiroteio, negociando do jeito errado. E aí não sai do caos, se afunda mais nele. Eu fiz isso. Peguei todos meus empréstimos que tinha, juntei tudo numa parcela só. Burra! Trocou consignado por crédito pessoal. Mas peraí, você não trabalhava no banco? Vocês acham que trabalhar no banco a gente aprende a vender essas coisas? O crédito parcelado, que era o empréstimo que eu tinha, eu tava desesperada, eu não tinha dinheiro pra pagar meu aluguel. Eu falei, o banco tá me ajudando? Tá me deixando 30 mil disponível, um clique no site. Eu não fiquei braba com o banco. Eu nunca fiquei braba com o banco. Eu fui me dar conta do que eu tinha feito depois de meses. E mesmo assim eu achava que a culpa era toda minha. Não era culpa do banco, era culpa minha. Eu que não fiz conta. Eu que gastei o dinheiro. E aí você fica cego. Literalmente cego. 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 Então, separa suas dívidas. Como é que eu separo, Daj? Pega aqui comigo. Como é que eu separo? Você tem que entender que consignado é um bicho e crédito pessoal é outro. Então, os seus consignados você põe de um lado, os créditos pessoais que são sem garantias do outro e os empréstimos que têm o nome CDC Salário em outro. CDC Salário é muito comum no Banco do Brasil. Você vai separar essa parada, porque eles são diferentes. E na hora de negociar, o objetivo no consignado é um, a negociação que eu vou pedir no consignado é uma, a negociação que eu vou pedir no CDC Salário é outra, e a negociação que eu vou pedir para o empréstimo pessoal é outra. São 3 negociações distintas. Então, para sair do caos financeiro, negociar a dívida do jeito certo, conseguir reduzir esses empréstimos, tem que ter clareza, preparação e negociação, tem que saber a característica de cada uma das dívidas para negociar direito. E o que eu tô falando aqui é exatamente porque eu sei que as pessoas não sabem disso. Ou às vezes acham que sabem, mas não sabe. Porque ninguém ensina essa parada. Beleza, Daj, separei. O que eu faço? Pega cada um dos seus contratos e descreve eles. Tá, o meu consignado, da última vez que eu renovei, e assim, é a última renovação que conta. O valor tava lá, R$70 mil. Eu assinei o contrato dia 1/12 de 2021. Não tem seguro ou tem seguro. Então, assim, seguro, vai lá e resolve o seguro. A minha taxa era 1,26. Eu fiz em 96 parcelas de R$396. Eu já paguei 10 parcelas de 396, ou seja, eu já paguei 3.960, falta pagar 86 parcelas de 396, multiplica quanto falta pagar. 86 vezes 396 dá 34.056. Por exemplo aqui, eu fiz um exemplo aleatório, tá? Eu quis botar as parcelas. Então, se eu deixar o meu contrato de consignado do jeito que tá, faltam R$34.056 em 86 parcelas de 396. Qual vai ser o meu objetivo para esse contrato? Número 1, diminuir o volume da dívida. Então, eu não quero pagar R$34.056, eu quero diminuir isso. Diminuir a taxa de juros. Será que eu consigo baixar de 1,26 para 1,15? Ah, mas é muito pouco. Mas quando eu baixo de 1,26 para 1,15, o valor da parcela cai pouco, mas o volume cai. 2.000, 3.000. Se 3.000 é pouco dinheiro para você, deposita para mim. Porque não é pouco, porque o consignado não tem muito mais do que fazer do que reduzir juro, reduzir prazo, reduzir volume. Para você pagar menos naquele dinheiro que você pegou emprestado. Depois que eu olhei isso, eu tenho uma outra possibilidade que é menos comum, que é pagar mais rápido.
tentar diminuir a quantidade de parcelas. Porque se juro varia de acordo com a taxa e com o prazo, se eu consigo diminuir o prazo, eu vou pagar menos. Então, o que eu sugiro sempre para os meus alunos? Se tem R$50 de margem, vamos tentar aumentar um pouquinho a parcela do consignado. Dade, mas eu já estou endividado. Mas a gente consegue compensar isso lá nos empréstimos pessoais, que é outro tipo de negociação. Então, gente, eu fico igual louca aqui. Vocês veem que eu fico apaixonada falando? Negociação de dívida é receita. Só que você primeiro vai ter que enxergar essa oportunidade, vai ter que decidir, ter clareza e preparação para poder ir negociar com esse tesão que eu tenho para falar de negociação. Por que eu tenho tesão para falar de negociação? Porque não é bate-boca de juro abusivo, é inteligência. É olhar para esse caso aqui que eu desenhei de mentirinha aqui e falar, cara, que massa, eu tenho oportunidade de reduzir 2.000 de volume, eu tenho possibilidade de aumentar a parcela para 420 e conseguir reduzir o montante, tenho condição de diminuir o juro. Enfim, 3, 4 possibilidades dentro de um consignado. Ainda tem outras opções, mas aqui eu não consigo falar todas, mas eu vou falar dessas, que são as mais usadas. Dage, mas você falou do meu consignado, Dage. E o meu empréstimo pessoal? E o meu empréstimo pessoal? Quando a gente olha assim para os consignados, a gente percebe que qual que é a dúvida comum que surge quando a pessoa tem um consignado? Ela está com a metade do salário comprometido em consignado e empréstimo pessoal e ela fala, minha taxa já é baixa. E aí a pessoa que fala que a taxa já é baixa nem sequer começa a negociar. Perde às vezes de reduzir 5 ou 10 mil reais do consignado. Igual minha aluna Fátima, acabou de reduzir R$2.500. O juro dela reduziu 0,05, mas foi R$3.000 que antes ia para o banco e que agora vai para ela. E esses R$3.000 dá para ela pagar uma parcela do carro dela. Porque ela tá super endividada, ela tem 700 e poucos mil reais de dívida. Então, esses R$2.000 de redução do consignado, porra, é R$3.000, faz diferença. E muitas vezes você tá tão endividado que você começa a achar que R$500 é pouco dinheiro. Que R$3.000 de redução no consignado é pouco dinheiro. Percebe? Então, cada dinheiro importa. Cada redução de R$500 mil importa. Principalmente se você se enquadra nessa categoria de servidores públicos ou CLT, que a taxa do consignado já é muito baixa. Não importa, a dívida é grande, a parcela é muito grande, o tempo é muito longo. Então, qualquer redução importa. Beleza, Dage. E o CDC salário? Eu imagino que essa pessoa que me escreveu, ou ela tem os 3, ou ela tenha mais crédito pessoal. Eu comecei pelos consignados, vamos lá. Tô empolgada, quando eu tô empolgada eu fico com sede. Beleza. Dage, e os empréstimos do CDC salário? Gente, o CDC salário, para eu não entrar na parada da justiça, de que tem a resolução tal, de que tem a súmula 1083, eu não vou entrar nessa discussão, sabe por quê? Isso é advoquês, e eu não quero falar advoquês, eu quero falar o bom português aqui com vocês. A parada é a seguinte, quando você fez um empréstimo com garantia em salário, você autorizou descontar do teu salário. Existem resoluções, decisões judiciais que dizem que isso não está muito certo. Mas para a gente não ter que pagar um advogado, para a gente não ter que brigar na justiça, para a gente poder negociar 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais simples, eu não olho para a briga judicial. Eu olho para o seguinte, eu e o banco temos um contrato. Como é que eu melhoro esse contrato? Eu não quero brigar com o banco que meu órgão paga salário. Eu não quero brigar com o banco nenhum. Brigar é ruim. Você gosta de brigar? Você já dormiu brigado com seu marido? Eu já dormi brigado com um namorado meu. É muito ruim. Parece que tem um monstro no meio da cama. Se você nunca brigou com alguém, se sentiu mal por brigar com aquela pessoa, você tem algum problema. Porque não quero brigar. Eu quero negociar. Isso é clareza. Clareza que negociar com o banco não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Não significa que vai ser fácil, mas é possível.
E não precisa contratar um advogado para reduzir um juro de um crédito pessoal com garantia no salário. Precisa começar a entender qual foi a negociação feita para você. Como é que eu descubro isso? Olhando o meu contrato. E aí você vai perceber que um empréstimo pessoal com garantia no salário tem uma taxa mais alta que um consignado. Vai ter uma taxa que vai ser de 2,40, podendo chegar a 3,80, 4,5, 5,5, 6,5. Já vi CDC salário do Banco do Brasil com 6,5 de taxa. E que cada pessoa tem uma taxa. E que as taxas são diferentes entre as pessoas. Cada pessoa tem uma, então o seu caso é único. Então, para você que acha que seu caso é muito complicado, que seu caso é diferente, é mesmo. Porque os juros são diferentes entre as pessoas. Aí, entendendo isso, você está pronto para ir olhar o contrato e buscar uma negociação. Como que eu faço isso, Dashcred? Como é que eu faço isso? Vamos lá junto. O contrato do CDC salário, a gente vai fazer basicamente a conta que vocês já me viram fazer aqui do consignado. Quanto que eu peguei emprestado? Vamos fazer outra simulação aqui. Vou fazer a simulação aqui, ó, de um contrato de 60 meses com taxa de 3,5% e vou colocar o valor financiado 40 mil. Fiz aqui no site do Banco Central, ó, calcular. Eu fiz uma simulação. Então, por exemplo, uma pessoa que pegou 40 mil reais, ela vai pagar 96 no final. Tá bom? Ela vai pagar 96 no final. Então, como é que ficou o contrato dessa pessoa? Ela pegou 40 mil reais para pagar em 60 vezes de 1.603,55. Beleza. Essa pessoa aqui aleatória que eu fiz, ela já pagou 10 vezes de 1.603,55. Então, ela já pagou 16 mil. Vou arredondar, tá? Ela já pagou 16 mil. Se eu fosse fazer conta de padeiro, ela pegou 40 e já pagou 16. Quanto que é 40 menos 16? Vai dar 24, se eu não tô doida? 24 ou 34? A doida que não sabe, é 24, exatamente. 40 menos 16, ela já pagou, ela vai faltar para ela 24 mil para ela pagar. Então, 24 mil seria a dívida bruta dela. Dagi, é possível diminuir a dívida pelo bruto? Não, mas a gente precisa fazer essa conta para começar a enxergar que essa pessoa pegou 40 para pagar 96, já pagou 16 e está devendo 80 ainda. E isso é a realidade da maioria das pessoas que estão com metade do salário em empréstimo. Dagi, se eu deixar essa dívida do jeito que ela tá, faltam 50 vezes de 1.603. Vamos fazer a conta aqui. 50 vezes mil... Oh, meu Deus, meu negócio desligou aqui. 50 vezes... Por que meu trem desligou? 50 vezes 1.603. Vai dar 80 mil e pouco. 80.150. Vou arredondar. 1.603. Vou arredondar para 80 mil. 80 mil. E aí, Dagi? Qual que é o objetivo dessa negociação? Fica comigo aqui. Se você fez um empréstimo pessoal, pegou 40 mil para pagar 96, igual esse case aqui, com uma taxa de juro de 3,5% ao mês, que é pelo menos 3 vezes maior que uma taxa razoável de empréstimo pessoal, mais ou menos 3 vezes aí, qual vai ser o objetivo? Diminuir a taxa de juro de 3,5% para 1,67, 1,97, que a gente tem conseguido aqui no método Mais Dinheiro Zero Dívida. Automaticamente o juro vai cair. E eu quero reduzir esse prazo. Já que o juro caiu, eu quero pagar em menos vezes. Por quê? 60 vezes é muito. Eu quero diminuir para umas 46, 48, 42, para que eu possa pagar mais rápido. E o meu objetivo vão ser 2 dessa negociação. O objetivo top das galáxias. Pagar aquele valor que eu falei de 24 mil, que é o valor bruto, com uma leve correção parcelado. Isso é um tipo de negociação, é a técnica 1 do meu método, ou possibilidade 2, ao invés de eu pagar mais 80 mil, que eu possa pagar mais 40. 40 mil eu acho que é um valor razoável aqui, porque aí eu já paguei 16, mais 40 vai dar 56 mil num empréstimo de 40. Porra, o empréstimo pessoal que eu peguei 40 para pagar 56... é razoável. Vamos ver quanto é que vai dar isso em juro? Vou fazer a conta aqui para vocês. Vou colocar, se fosse 1,5 a taxa, como é que seria? Se a taxa fosse 1,5, uma taxa que... Vou até colocar a taxa que está fazendo agora. Vou colocar 1,67 de taxa. Vou colocar 1,67 de taxa. Ah, deu 63 mil.
63 mil, pegou 40 para pagar 63. O que vocês preferem? Pagar 96 ou 63? Eu tô falando de 33 mil reais de redução de juro. Isso acontece todo dia, praticamente todo dia, não vou exagerar, no método Mais Dinheiro Zero Dívida. Chegou ontem proposta para uma aluna, eu pedi para brigar mais um pouco, para reduzir mais, no CDC salário. Porque o nosso foco não foi, juro é abusivo, quero tirar do salário. Ah, é porque eu vou entrar na justiça. O foco foi falar, banco, vamos conversar? Ah, vamos conversar. Então, tá vendo aqui, eu tô meio super endividado. Só taxa de juro tá um pouco acima da taxa média praticada pelo Banco Central. Do jeito que tá, eu não vou mais conseguir pagar. Vamos negociar? Aí a gente faz isso no Banco Central e no Procon, e essa é a oportunidade de que a metade do seu salário que hoje está indo para empréstimo não seja mais a metade, que a gente consiga reduzir isso aí para uns 30%, que já é um avanço. Para quem tem super endividamento, tá atolado em empréstimo. É isso que precisa estar claro. Isso é clareza, preparação e negociação. É não ficar neurótico fantasiando que tudo tem que ficar um ano na justiça. Negociação. Às vezes vão ser umas 3 propostas até a gente conseguir aprovar isso aqui. Mas é possível. É isso aqui que meus alunos buscam nos empréstimos. Com garantia no salário. Nem cheguei no empréstimo pessoal ainda, tá? Falei só de CDC salário aqui. Então, CDC salário é isso. A gente tem muito sucesso com isso aqui no Banco do Brasil. Banco do Brasil, te amo. Não é nada pessoal, mas o juro do CDC salário é meio alto. E o Banco do Brasil, cara, é uma instituição que eles têm cedido porque eles sabem que é alto. Eles sabem que está acima. Eles sabem que isso já está convencionado na justiça, que não tem para que brigar. Já existe, está tudo documentado, já existe resolução para isso. Não precisa deixar ir para a justiça. Então, não é uma negociação fácil, mas é uma negociação possível. E aqui eu estou falando o nome de banco, gente, coisa que eu não faço, porque eu não estou ensinando nada ilegal para ninguém. Se eu estivesse ensinando uma coisa errada para vocês, eu não tinha medo de falar. Eu tinha medo de falar nome de banco. Não tenho medo. Os meus alunos estão fechando essas negociações com o Banco do Brasil. Cada um de um jeito. Cada um com o seu CPF. Cada um eles indo lá e negociando. Cada um com o seu banquinho, cada um com o seu gerente que atende lá. Não é negociando com o gerente, pelo amor de Deus, mas o gerente acaba sendo envolvido ali nas negociações. E é isso. Agora, vamos seguir um pouco mais, porque eu falei dos consignados, falei dos empréstimos pessoais com garantia no salário e agora tenho que descer para os empréstimos que são os empréstimos sem garantia, que são os mais caros de todos. Se eu for fazer aqui uma simulação para vocês, é mais ou menos assim, ó. Vou fazer a mesma simulação, 40 mil reais emprestado a uma taxa de 5,5%, subi a taxa aqui, 5,5%, vou colocar em 60 meses, ainda tô boazinha, tô fazendo 60 meses. A parcela vai para R$ 2.200 e 137 mil, 3 vezes mais. A pessoa pegou 40, vai pagar 137, é mais de 3 vezes. Para quem é da era que eu falava que era possível pagar uma dívida 3 vezes menos, é porque os juros é 3 vezes mais do que a pessoa paga. Hoje eu falo de tanta dívida que eu não falo mais 3 vezes menos. Eu falo que é possível negociar qualquer dívida por um valor justo. E cada dívida vai ter a sua negociação. Agora, no crédito pessoal, o buraco é mais embaixo, turma. No crédito pessoal, eu sou muito agressiva com os meus alunos. Ou seja, agressiva no sentido... Deixa eu explicar essa frase. Eu vou pra briga mesmo. Porque eu não tô falando de um empréstimo que o juro tá alto. Eu tô falando de juros abusivos. Eu tô falando de taxas 4 vezes maiores que a taxa média praticada pelo Banco Central. Então, num crédito pessoal como esse aqui, a pessoa pegou 40 mil reais para pagar em 60 vezes de 2 mil. Aí eu faço a seguinte conta. Essa pessoa já pagou 15 vezes de 2.292, que foi o cálculo que eu fiz aqui. 2.292. 2.292 vezes 15 dá 34.380. Ela já pagou 34 mil reais e ela ainda está devendo 100 mil para o banco. E se eu ficar falando disso, eu vou chorar. Sabe por quê? Foi o que aconteceu comigo. E eu paguei, turma. Era um empréstimo pessoal. E eu paguei. Eu paguei 3 vezes mais do que eu peguei emprestado. Peguei minha rescisão inteira e paguei, turma.
Ontem uma aluna falou para mim que ela recebeu a mesma compensação, equiparação salarial que eu recebi. Eu não fui demitida da HSBC, eu pedi demissão. E quando eu pedi demissão, eu fui lá e pedi uma equiparação salarial, porque eu ganhava metade que um homem, e isso chama, né, diferença salarial entre homem e mulher, não pode pela lei, e eu consegui ganhar 60 mil reais. E eu fui lá e paguei de trás para frente o contrato. E ainda fiquei devendo 20 e poucos. Então, você que tem crédito pessoal, você precisa fazer essa conta, cara. Cara é cara, né? A cara é o cara. Cara, precisa fazer essa conta. Quanto tá custando? Quantos mercado você faz menos do que você queria fazer por causa disso? Então, você precisa fazer a conta dolorida de quanto que você pegou emprestado, quanto que você tá devendo e quanto que falta pagar. Sem essa clareza desse estupro financeiro que tá acontecendo com você, você não vai negociar. Você vai lá no Zé João, que tá lá na agência, ele te diz não, você vai embora. Igual um cachorro com o rabo entre as pernas. Porque você não faz conta do tamanho do abuso que tá acontecendo com você. Eu não acho que consignado é uma coisa de outro mundo, não. Eu acho que ajuda pra caramba os servidores. Quantos servidores não compraram sua televisão, seu sofá por causa do consignado? Eu não acho consignado uma dívida, eu acho ela longa, eu acho ela grande. Mas é uma dívida que, pô, você pegou um dinheiro lá, uma taxa relativamente baixa. Mas, 5,5% de taxa de juro. O PicPay empresta dinheiro a 9,5% ao mês. Você está sendo estuprado financeiramente. Desculpa falar tão rasgadamente assim. Desculpa se tiver criança aí na sala. Mas é isso. É uma escravidão, é um estupro financeiro. E não adianta eu falar para vocês tem como negociar se você não vê. Porque enquanto você não enxergar o que está acontecendo com você, eu vou ficar igual um papagaio falando aqui, vocês não me escutam. Porque vocês ficam vendo videozinho na internet mandando vocês trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Jura? Como é que faz? Não tem como trocar uma dívida mais barata por uma dívida mais cara por uma dívida mais barata com 5,5% de juro. Um exemplo desse aqui, que a pessoa já pagou 34 mil de 40 que pegou emprestado, se ela for quitar antecipado, vai dar mais 40. Não tem como trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata se seu empréstimo pessoal é 5,5% de juro, meu irmão, minha irmã. Não tem. Vai ter que entrar no front de briga com o banco. E aí é briga. Lembra que eu falei que eu não quero brigar com o banco da conta salário? Que eu não quero brigar com o banco do consignado? Com o banco que empresta a 5,5%, 7,5%, 9,5% de taxa de juros? Com esse eu brigo. Por isso que eu falei pra vocês, com esses empréstimos a gente é mais agressivo. Aí eu já vou com todos os meus argumentos de juro abusivo, super endividamento, valor de parcela muito, comprometimento de renda muito alto. Aí eu já vou atrás de pagar o valor justo. Dage, qual é o valor justo? Eu não ensino os meus alunos a serem peritos contábeis. Eu não ensino os meus alunos a ficar divagando taxa. Ah, professora, eu vou oferecer uma taxa de 1,5? Não. Eu ensino os meus alunos a fazer a seguinte conta. Banco, eu não quero te dar o calote. Eu não quero deixar de te pagar. E é justo, tá lá escrito na lei, que o banco tem que ter uma correção monetária sim. Que o banco tem que cobrar juro. É claro, é o serviço do banco, ele tem que cobrar juro. E se você não quer pagar juro pro banco, não pega dinheiro emprestado dele, tá? Não tem nenhuma fórmula mágica para não pagar juro pro banco. Agora, eu faço a seguinte conta pro banco. Banco, seguinte, eu peguei 40 mil emprestado. Entre todas as parcelas que eu já paguei, eu já te paguei 34. Parada é a seguinte, tá faltando 6 para eu te pagar, sem juros, mas você tá me cobrando 100. Bora fechar nos 10? Bora fechar? Eu vou pagar juro pra você. Tô te oferecendo quase 10% de juro. Eu vou te pagar. Mas vamos fechar no meio termo? 100 eu não pago. Também sei que eu não tenho que pagar 6, porque 6 é sem juro nenhum. Também não tá certo. Vamos fechar o meio termo? E detalhe, esses 10 que eu vou te pagar, eu só consigo te pagar 500 reais por mês. Porque mais que isso não cabe no meu orçamento. Então eu proponho pagar 10 pra você, dividido em 20 vezes. Bora fechar? Fácil, né, falar? Fácil falar. Difícil é fazer. E eu não vou falar que é fácil. Porque se eu falar que é fácil, eu sou uma charlatana. Essa é uma das negociações mais desafiadoras de conseguir. É uma das técnicas mais desafiadoras do meu método. É uma das técnicas que mais exigem esforço, organização. Então, para você, meu seguidor, que falou que metade do seu salário está comprometido em empréstimo, tá aqui.
o caminho de esmiuçar, dessecar cada um dos contratos para buscar uma negociação em cada um deles. Se isso aqui você tentar ir para a justiça, você vai precisar, número 1, conseguir justiça gratuita. Número 2, fazer cálculo com perito contábil. E aí você pode ter certeza que o banco tem mais advogado que você para recorrer. E tem gente que já tem processo de 4 anos tentando negociar a dívida. Por quê? Os bancos vão lá e recorre. Quando a pessoa consegue justiça gratuita, né? Porque uma pessoa que está com metade da renda com empréstimo, algumas pessoas conseguem, outra não. Não ensino na justiça. Eu ensino a fazer tudo isso aqui via amigável. É isso aqui. Falei, então, basicamente, eu falei pra vocês o que a gente pede. E aí alguém me perguntou, tá em dia ou em atraso? Não importa. Em nenhum momento eu citei em dia, em atraso, porque não importa. Não importa. Para mim, o que importa são os fatos. Quanto é que você pegou emprestado? A qual taxa de juros? Quanto você já pagou até aqui? É consignado? Eu vou buscar lá, reduzir volume, reduzir parcela, reduzir prazo. É CDC salário? Eu vou buscar reduzir juro, reduzir parcela, reduzir prazo, reduzir volume. É empréstimo pessoal? Eu vou buscar reduzir juro e reduzir o montante a ser pago no final, porque é abusivo demais os juros que cobram nos empréstimos pessoais sem garantia, tanto nos bancos quanto nas financeiras. É o único juro que eu encho a boca para falar. É abusivo, é muito acima da taxa média praticada pelo Banco Central. É descomunal, é escravidão financeira, que são os juros do CDC salário e dos empréstimos pessoais. Então, essa é a lógica da coisa. Agora, percebe que eu estou há 1 hora falando aqui e boa parte do que eu falei é sobre coisa que talvez que vocês não sabiam que vocês não sabiam. Por quê? Vocês ficam só focados em eu quero negociar. E aí acabam caindo em renovação de consignado, acabam caindo em juntar tudo numa parcela só, acaba caindo, eu vou pegar mais um empréstimo para pagar aquele cartão, porque aí e faz mais empréstimo. Os erros que as pessoas cometem na tentativa de resolver o problema, que na verdade se afunda muito mais. Dade, o que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso fazer hoje? Vou falar, você tem 2 coisas para você fazer hoje. Número 1, é relativamente simples. Você precisa pegar a resolução 5004 do Banco Central e pegar seus contratos e documento da dívida. Primeira coisa, você precisa ter o documento da sua dívida. Dá para começar a negociar sem documento? Cara, acaba que para os meus alunos eu dou uma empurradinha lá antes deles conseguirem esses documentos. Mas vocês acham que eu ensino aqui de graça a pegar documento? Por quê? Porque eu quero que vocês peguem. Porque sem o documento é muito mais difícil. Todo dia eu falo de documento de dívida aqui. Vai no banco e pede resolução 5004. Não sai da bênção da agência sem o documento. Você senta a bunda na cadeira lá e fala assim: Joana, eu vim pegar os documentos da minha dívida conforme a resolução 5004 do Banco Central. Ai, não tem. Joana, a parada é a seguinte, Joana. Olha aqui no fundo dos meus olhos, Joana. Ou você me dá o documento, ou eu não vou sair dessa agência. Aí você vai ter que chamar a polícia. Aí quando a polícia chegar aqui, eu vou dizer que você tá me negando atendimento por discriminação, porque eu tô com dívida. Então você escolhe, Joana, de 2 uma, ou você me dá o documento agora, ou eu vou ficar sentada aqui e na hora de fechar a gente chama a polícia. E assim, eu tenho falado mais abertamente aqui, porque, porra, como assim? Vocês vão no banco com a resolução 5004 que diz que é obrigado a entregar, com a resolução 4000 e alguma coisa lá que o gerente tem que entregar e o banco não pode negar documento, e vocês vão embora sem documento. Falo que é escravidão, é como se fosse o senhor da casa grande, dizendo que não vai dar liberdade, não vai ser não. E, na boa, escravidão tem só em novela de época. Não tem mais aqui no Brasil. Então, você vai precisar pegar esse documento. Número 2, para a Lê, que fez um comentário aqui, que só dá para negociar estando em atraso. Ale, vou bater real para você e para todo mundo que pensa isso. Quer continuar achando que só dá para negociar em atraso? Boa sorte. Vá com Deus. Eu desejo sucesso para você. Mas provavelmente daqui 10 anos você vai estar aqui no meu Instagram dizendo que não conseguiu negociar, porque tá com uma puta de uma crença limitante. Crença de escravo. Escravo financeiro. Não dá pra negociar. E quem enfiou essa porra na sua cabeça foi o sistema financeiro, que falou pra você que não dá pra negociar estando em dia. Fiz live esses dias falando sobre isso. Então, boa sorte, cara. Decide o que você quer de sua vida. Mudar sua cabeça ou ficar mais 10 anos endividada. E desculpa falar tão direto ao ponto assim, mas se eu não falo assim, muitas vezes ninguém me escuta. Por quê? A crença que enfiaram na cabeça de vocês para enganar vocês. Ponto número 3. Você vai ter que tomar uma decisão. Se você quer fazer essas paradas, sozinho,
com conteúdo de graça que tem na internet. Você vai ter que tomar a decisão se você está disposto a pagar um advogado, um consultor financeiro para fazer para você. E você vai ter que tomar uma decisão. Se você não quer nenhum desses dois caminhos, você pode comprar meu método. E pode comprar mesmo. Tô falando bem assim, ó, pode comprar. Que tem lá. Para fazer 10 vezes mais rápido, mais simples, dia 20 eu vou abrir turma. Ponto. Você tem que tomar uma decisão. Tem que sair de cima do muro. Não dá pra você ficar assistindo live, assistindo live, assistindo live, assistindo live e não começar a fazer. Ou você fala assim, essa menina aí tem um monte de vídeo na internet. Eu vou assistir os vídeos dela. Ela fez a conta lá comigo. Eu vou tentar fazer sozinho. Porque eu sou foda. Eu vou lá e faz, cara. Abre um Bacen, abre um Procon. Vai lá, vê o que acontece. Faz alguma coisa. Ficar assistindo live não vai resolver seu problema, não. Cara, eu vi as lives da Dagi. Eu tô afim de contratar um advogado. Vai, cara. Indico ainda. Vai lá na Gabi. Eu sigo ela aqui. Vai lá. Ela vai te cobrar lá o honorário dela. 7, 10 mil reais. Vai lá. Pode funcionar. Eu não vou dizer pra você que não funciona. Quer pagar um consultor financeiro? Vai lá, cara. Tem um monte. Vai lá. Contrata um. Mas sai de cima do muro. Dagi, eu confio em você, Dagi. Eu tô vendo o resultado dos seus alunos. Eu quero entrar no meu método. Dia 20 entra. Mas sai de cima do muro. Só tem 3 jeitos de resolver esse caos, cara. Não tem outro. Não tem outro. É só 3 jeitos. Sozinho, com tudo que tem de graça na internet. Tem um monte de gente. Eu tenho um advogado que eu adoro seguir ele no YouTube. Tem lá, ele fala um monte, faz um monte de conteúdo de graça. Na verdade, eu sigo um advogado, 2 juízes. Eu acompanho um monte de gente. Que eu gosto do conteúdo, que eu aprendo umas coisas novas que tá acontecendo. Então, tem conteúdo de graça. Demora mais, tem que ter tempo. Tem, mas é possível. Talvez você vai demorar 2, 3 anos para resolver. Não, Dagi, eu quero contratar um advogado, eu quero contratar um consultor financeiro. Vai com Deus, mas sai de cima do muro. Eu aqui não vou te vender um serviço de advogado e não vou te vender uma consultoria financeira. Eu não faço consultoria financeira, eu não acredito nesse formato. É você que tem que pegar a rédea da coisa e resolver através de negociação amigável. Eu ensino isso aqui, acabei de mostrar aqui um exemplo. Todas essas negociações aqui a gente pede através do Banco Central e do Procon. Diretamente com a instituição. Cara, terceiro caminho, escolhe o método de alguém. Eu tenho uma metodologia de negociação de dívida para você sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E por que eu tô falando isso aqui? Eu tô falando isso aqui porque eu vou abrir turma dia 20. Senão eu nem falava. Eu falava, cara, talvez na próxima turma você entra. Mas eu vou abrir inscrição dia 20. Você não correr o risco de você não estar sabendo. Dia 20 eu vou abrir minha última turma do ano. Mas você precisa sair de cima do muro. Porque se você me escreve que você tá com metade do seu salário indo para o banco, como é que tá a sua vida? Eu sei, a minha vida era assim. Eu não dormia. Eu tinha depressão. Eu não fazia nada. Minha vida era um inferno. Eu sei como é que tá a sua vida. E eu me empolguei na live de hoje. Fiquei empolgada porque falar disso aqui. Eu sou apaixonada por isso aqui. Eu sou apaixonada por isso aqui. Isso aqui salva a família das pessoas. E desculpa, me emocionei. Porque é isso, sabe? Sei dormir, saber que a Adriana diminuiu 200 mil a dívida dela. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem. E que ela comprou uma casa no meio disso tudo. Porque ela negociou sem deixar atrasar, Lê. Então é isso. Quanto tá custando metade da sua dívida, metade do seu salário para o banco? Isso não é vida. E eu vivi essa vida durante 4 anos. Isso não é vida. Não é vida. Não é vida. E você sabe que não é. Você sabe que não é. Você sabe que não é vida. E que bom que você começou. E agora eu quero te dar os parabéns. Eu brigo, mas eu dou os parabéns. Parabéns por você ter me escutado até aqui. Porque você tá escutando esse pedaço aqui, é porque você me assistiu até aqui. Parabéns porque você começou a entender que isso não é normal. Só que você vai precisar ter força agora para começar a fazer diferente. Ufa, é isso. Me emocionei, desculpa. Mas começa. Você já começou. Agora é continuar. Mas é isso, turma. Muito obrigada pela presença de vocês. É uma alegria poder falar aí para 100 e poucas pessoas. Não sei quantas pessoas passaram por aqui, mas eu tô com 100 pessoas aqui entre Instagram e YouTube.
Muito obrigada, de verdade. Espero que vocês entendam que hoje, quem esteve nessa live, que entendeu que mais da metade do seu salário está indo para empréstimo, que isso tem solução, que além do Horizonte existe um lugar onde uma dívida de 40 mil que o banco está cobrando 137 para pagar, tem como reduzir para você pagar um juro que seja justo, para a gente fechar ali num valor intermediário com um juro razoável, tem como. Seu consignado está tirando seu sono, tem como trabalhar nele, apesar de não ser muitas as opções que tem se seu juro já é baixo, mas dá para reduzir 10, 20, 30 mil dos seus consignados e não é um bicho de 7 cabeças, é clareza, preparação e negociação. E para você que tem CDC salário, então tem como reduzir esse CDC salário, é um do tipo da dívida que mais a gente já tem como negociação certa, porque o banco sabe que o juro é muito acima da taxa média do Banco Central. Então é isso. Beijo no coração de vocês e até amanhã.